Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 58 de 180. Em honra da liberdade. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo, aos Colossenses 2:8. Se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgues seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação falaciosa a que se acolchetam, famintos de louvor e de vassalagem, mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incessando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encausulam, relegando-nos à existência a plano subnível, quando Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante. Querido amigo, querida amiga, estamos aqui diante de uma lição extraordinária e é incrível como palavras escritas por Paulo há 2000 anos atrás, logo após o desencarne de Jesus, ainda estão, vamos dizer assim,
vigindo, porque o que ele falou em carta aos Colossenses se aplica aos dias de hoje assim de uma forma clara, sem nenhuma modificação. Vejamos o que Emmanuel nos explica a respeito, em honra da liberdade. É o título da lição. Então Paulo disse, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meios de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha, vamos aqui falar em outras palavras o que entendemos desta passagem aos Colossenses. Possivelmente, havia pessoas na cidade de Colossenses em que estava querendo desviar a mensagem do Mestre Jesus naquela época, quando se estavam formando as primeiras igrejas, não é? E Paulo, sendo intuído e prevendo aquilo, ele escreveu isto, que era para que os colossenses tomassem cuidado, porque tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, isto é, pessoas que vinham de fora, vinham com ideias diferentes, não é? Que fugiam completamente aos ensinamentos de Jesus e que estavam o quê? Querendo fazer essas pessoas da igreja presas, porque estavam querendo desviá-la do caminho, por meio de filosofias e vãs sutilezas. É o que ele diz segundo a tradição dos homens. Isto é o que normalmente os homens fazem, né? Sempre querem dominar o outro homem, não é assim? Conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, é muito interessante que nós tenhamos esse pensamento em mente, porque sempre nos ocorrem convites, não é assim? Nós estamos no caminho, e muitas vezes, naqueles momentos de dificuldades, nos aparecem essas criaturas, nos trazendo uma nova forma de pensar, não é? Uma nova filosofia, uma nova religião, que vai nos dar a felicidade, enfim, querendo nos vender um objeto, uma ideia de que não existe, na verdade, não é? E então Emmanuel vai discorrer sobre isto. Veja bem o que ele diz. Primeiro, ele te fala, olha, se você alcançou um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Quer dizer, se você já entendeu a pequena mensagem que seja de Jesus, avança nessa direção, não saia dela, não é? Ele diz aqui, ó, não julgue seja fácil semelhante viagem do Espírito. Olha, então ele está afirmando que não é fácil essa viagem que nós estamos fazendo em direção ao Evangelho de Jesus. Não é fácil. Por isto é que você tem que tomar cuidado naqueles momentos de dificuldades, você não buscar outra religiosidade, outra ideia, outra ciência, porque isso não vai te preencher. Você vai perder. É como se você estivesse e no caminho, né, numa estrada, indo para o caminho de Jesus, e aí você vira à esquerda. É a mesma coisa, não é? Você vai fugir totalmente do caminho, do que é o caminho de Cristo. Ele continua dizendo, vejam, encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Ninguém vai vir para você com uma ideia de realmente melhor do que você está tendo. Ninguém vai vir. Normalmente as pessoas vêm para te desviar do seu caminho. Então você tem que estar bem atento a isso. Se você quiser ir a um culto de uma outra religião, outra religiosidade, né, que você vai. Você vai,
mas ciente de que a sua escolha é sua escolha. Não se deixe influenciar por ninguém. Continua dizendo Emmanuel, serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião. Olha, então vai aparecer, na época de Jesus já existia, até hoje existe, né? Pelos falsários da filosofia, aquelas filosofias mirabolantes, não é? Pelos paranoicos da ciência, pelos dilapidadores da história, empavesado nas engenhosas criações mentais que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro de argumentação filauciosa a que se acolchetam famintos de louvor e de vassalagem. Então, essa argumentação presunçosa, impositiva, não é? Ela quer te prender dessas criaturas. Essas criaturas, então, estão querendo fazer você um vassalo. Veja bem, o louvor de vassalagem, está muito claro. Então, a preocupação que você tem que ter é disso. Qual é o objetivo dessa criatura para com você? Porque ela pode estar cheia de propósitos, não é? E aí você tem que saber se aqueles propósitos são bons para você. Então, aqui o cuidado. Muito cuidado com esses convites. Continua dizendo, mutilando a revelação divina. Olha, então ele desconfigura completamente a mensagem do Cristo, não é? Ele desfigura, mutila completamente, desfigurando preceitos da verdade. Então ele pega o Evangelho e interpreta de outra forma. E tem uma astúcia que parece que ele está certo, porque ele é normalmente uma pessoa que sabe, é um bom orador, não é? Ele tem o dom da palavra, então ele acaba te conquistando ali, colocando aquela verdade. Abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados aos registros fiel do tempo. Olha, é exatamente o que eu acabei de dizer. Ele furta o registro fiel. Ele pega somente uma palavra e ele trabalha com ela. Ele não lê todo o texto de forma nenhuma, porque todo o texto daria uma interpretação real, não é? Armam ciladas ou levantam castelos teóricos, não é? A sugestão menos digna te inclina à existência de rebelião, a pessimismo, viciação e inutilidade. Então, ele vai te engabelando, vai te levando, te deixando numa condição de rebelião, que você vai ficar rebelado com o próprio Evangelho de Cristo, o pessimismo, uma viciação e inutilidade. Então, você que tinha o poder de si mesmo, de fazer o que você bem entendia, que estava no caminho de Cristo, procurou uma facilidade, uma porta larga, como diria Jesus, então foi quando você fugiu dos preceitos cristãos. Ele continua dizendo, atendendo quase sempre a interesses escusos. Olha, veja bem. Ele afirma, Emmanuel não tem meias palavras. Então, essas pessoas estão atendendo interesses escusos. A maioria, quase sempre, veja bem, lisonjeiam-te a incipiência, ou seja, vai lisonjear, vai dizer que você é uma pessoa inteligente, etc, etc, e acaba te levando. Vejam bem que ele está pegando no ponto da sua vaidade. Porque quando ele lisonjeia você, isto é, ele diz que você é uma pessoa inteligente, ele está exaltando a sua vaidade. E você não pode cair nessa. É uma cilada, não é? Incessando de um nome, ou seja, então ele fala seu nome, não é? Então ele fala para o outro que você é isso, que você é aquilo, né? Quando não se desmandam na vaidade, aí, ó,
Essa é a questão. Ele é vaidoso e está te incitando a sua vaidade. Porque, na verdade, todos nós temos, não é? Aliciando-te a decisão, quer dizer, está te aliciando, ele está te querendo trazer a sua forma de pensar para dele, não é? Para que lhes engrosses o séquito da loucura, ou seja, o conjunto da loucura. Ele está querendo que você venha para o lado dele para você engrossar as fileiras, porque quanto mais gente, mais vai ter ali aquele conjunto de pessoas querendo mudar o pensamento dos outros, não é mesmo? Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles. Então, se você acompanhá-lo, você vai ser presa. Você está fazendo as coisas que ele está dizendo. Embora você ache que esteja fazendo pela sua cabeça, veja bem. Fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se antepor ao próprio Deus. Então, essas ideias, você chega a tal ponto, não é, de desequilíbrio que vai até antepor as leis divinas. Não vai ter Deus mais, não é? Continua dizendo, querem escravos para os sistemas falaciosos, ou seja, os sistemas de mentiras, né, que mentalizam. Quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Muito interessante. É preciso que nós tenhamos sempre em mente, porque sempre vai acontecer de encontrarmos pelos caminhos pessoas desse naipe, não é? Ele continua dizendo, acautela-te, no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encausulam, relegam-nos à existência a plano subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas uma vida, mas vida santificada e abundante. Então, Emmanuel, na sua conclusão, ele faz novamente uma advertência. Acautela-te. Tome cuidado com todos os que te pedem no campo da independência espiritual, que vão te limitar a capacidade de sentir e pensar. Então, se a pessoa disser alguma coisa para você, você tem que perguntar, muito bem, onde é que está escrito que eu possa ler? Se ele te apresentar um outro livro, que esse livro não fala do Evangelho de forma clara, objetiva, então tem alguma coisa errada. Porque você pode pegar um livro que vai falar de Jesus e ele vai falar de tudo que possa existir, de menos do Evangelho de Jesus. É possível? É possível. É possível. Então, é preciso que nós saibamos disso. Cadê o nosso Evangelho? Está aqui. O que você está falando, Jesus falou? Não, não falou. A partir de onde você pegou isso? Não é? E começa a questionar. Se você questionar, ele vai te largar. Com certeza. Isto é a mesma coisa de uma pessoa desencarnada. Encarnada e desencarnada é a mesma coisa, não é? Se você tem, por exemplo, um defeito ainda muito forte, não é? Está muito forte em você, por exemplo, a sua vaidade. Olha, chegando um desencarnado, um malicioso perto de você, o que ele vai te fazer? Ele, se ele quiser te dominar, ele vai usar desse problema que você ainda tem, que você é uma pessoa vaidosa. Então ele vai envaidecê-lo mais ainda, te sugerir coisas que vão te envaidecer mais ainda. E é aí que você vai cair. E é assim que essas pessoas encarnadas também fazem, da mesma forma. Então, por isso, nós temos que manter nossa mente assim de uma forma bem limpa, bem tranquila,
e saber que o Evangelho de Jesus, ele é claro. É claro, você pode ter uma interpretação um pouco diferente, não é? Uma pessoa vê uma coisa, outra vê outra, numa determinada lição, mas não pode mudar completamente. Você tem condições para saber aquilo que está correto e aquilo que não está. Espero ter contribuído para você, para que você não caia em nenhuma armadilha. Um grande abraço e até mais ver.